Oi pessoal, voltamos então com a disciplina de Contabilidade Nacional, né? Então, retomando o assunto aqui, né? Nós vamos trabalhar com essas identidades. Produto agregado é uma identidade da despesa agregada, que é uma identidade, desculpe, da renda agregada. É importante que nós saibamos, tenhamos na nossa mente. Então eu vou repetir novamente a nossa fórmula mágica da demanda agregada. Então a renda Y, que é igual à demanda agregada, que é igual ao consumo das famílias, mais o investimento das empresas, né? Mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas, que nós podemos chamar de exportações menos importações. Lembram disso? Tá? Então, as exportações líquidas podem ser chamadas, né? Nós podemos relacionar a diferença entre exportações e importações. Tá? Ô professor Rudinei, esse gasto com Bolsa Família, tá? Bolsa Família, eu posso considerar como um gasto aqui na nossa fórmula de demanda agregada? Por exemplo, gastos com Bolsa Família? Sim. Tá? Sim. Só que contabilizado na conta transferência, gastos com Bolsa Família. Bolsa Família. Obviamente que, né, contabiliza, né, na conta transferências, olha só. Mas passa sim por um gasto público, tá? Olha só. Vamos passar para esse quadro aqui, tá? Deixa eu só. Transferência. Então vamos ver uma questão importante com relação a essa formulazinha mágica aqui, de demanda agregada, ou renda. Lembra que o nosso Y nós também consideramos como renda, como riqueza, renda agregada, demanda agregada? Tá? Então eu vou passar uma tabela para vocês aqui, né, um quadro, né, falando sobre os tipos de economia, tá? E suas devidas óticas, tá? Óticas da despesa, ótica da renda. Essas relações são importantes, tá? A banca pode tentar relacionar isso com vocês, pedir para vocês fazerem essas relações. Então, assim, o primeiro tipo de economia, uma economia fechada, sem governo. Tá? Pela ótica da despesa, como é que eu tenho a demanda agregada? Tá? Pela ótica da despesa. Então, eu tenho a renda, né? Então, eu tenho consumo mais investimento. Tá? Eu não tenho, por exemplo, em função de ser uma economia fechada e sem governo, eu não tenho os gastos públicos. Lembram disso? Eu não tenho gastos públicos. Tá? E como a economia é uma economia fechada, eu também não tenho exportações e muito menos importações. Eu não tenho exportações líquidas, lembram disso? Né? M de importação, X de exportações. Tá? Eu não tenho exportações líquidas. Eu tenho apenas consumo e investimento pela ótica da despesa. E pela ótica da renda, tá? Da riqueza, tá? Eu tenho a renda, né? Numa economia fechada e sem governo,
eu tenho o consumo e eu tenho a poupança. Lembram disso? E lembram que a poupança é uma identidade? Lembram que a poupança é uma identidade do investimento? Claro, o cidadão vai poupar, lembram disso? O cidadão vai poupar via sistema financeiro, sistema bancário, e esse banco, sendo possuidor desses recursos, ele vai fazer o quê? Ele vai redirecionar na forma de empréstimos, inclusive para as empresas, que farão seus investimentos. Então, a poupança e investimento estão relacionados, pessoal. Tá? Uma economia fechada com o governo. Uma economia fechada com o governo. Tá? Então, aqui nós vimos uma economia fechada sem governo, agora uma economia fechada com o governo. Como é que vai ser o relacionamento dessas variáveis? Pela ótica da despesa. Então, eu tenho assim a demanda agregada ou despesa agregada. Tá? Nós temos então o consumo, eu tenho o investimento e eu tenho gastos públicos. Tá? Então, economia fechada. Ela é fechada, então eu não tenho o que aqui? Se ela é fechada para o mundo ela não compra e nem vende no mercado internacional. As exportações e importações são zero. Tá? Ela é uma economia fechada. Mas ela é uma economia fechada com o governo. Então eu tenho gastos públicos, pessoal. Pela ótica da despesa. Tá? Eu tenho gastos públicos. E pela ótica da renda, uma economia fechada com o governo. Pela ótica da renda, a minha demanda agregada, então eu tenho o consumo, eu tenho a poupança, e eu tenho uma figura sensacional agora, que é a tributação. Claro! Né? Se eu tenho governo, né, pessoal, como é que o governo faz para arrecadar recursos? Através da tributação. Pela ótica da renda, então, agora eu tenho tributação. Tá? Muito interessante. Não é? 42% da renda no país, 42% da renda, nós pagamos imposto. Certo? 42% da renda produzida no Brasil é imposto. Tá? A nossa carga tributária não é uma das mais altas do mundo, mas ela é muito similar à carga tributária de países desenvolvidos. Tá? Por exemplo, a Alemanha, 50% da renda é imposto. Tá? Vamos seguindo. E uma economia, agora, uma economia aberta sem governo. Economia aberta sem governo. Tá? Então, como é que fica a minha demanda agregada? Tá? Pela ótica da despesa. Então, eu tenho consumo, eu tenho investimento e eu tenho exportação e importação, né? Porque ela é uma economia aberta. Então eu posso chamar aqui de exportações líquidas. NX, tá? Nós chamamos de exportações líquidas. Eu não tenho, o que eu não tenho dessas variáveis aqui quando a minha economia é sem governo? Eu não tenho os gastos, lembram disso? Gastos públicos. Eu não tenho o G. Eu não tenho gasto público. Tá? Por que, professor, eu preciso saber dessas informações? Porque a banca vai te cobrar isso. Tá? Ela vai fazer essas considerações com economias fechadas, com governo, sem governo, economias abertas, com governo e sem governo, e perguntar pela ótica da despesa e pela ótica da renda como é que é o comportamento das variáveis. Tá? Então, uma economia aberta sem governo, nós temos o consumo, tá? Nós temos o investimento, gasto com investimento, nós temos as exportações líquidas, tá? Porque ela é aberta, e nós não temos gastos públicos, pessoal. E pela ótica da renda? Como é que fica? A minha demanda agregada fica, então, o consumo mais poupança mais exportações líquidas, tá? Que nós podemos chamar aqui de exportações, x menos importações. Correto? Então, nós temos, pela economia aberta sem governo, nós temos o consumo, a poupança e as exportações líquidas, tá? Vamos lá.
Exportações, ESP, líquidas. Líquidas. Beleza? Líquidas. Professor Rudinei, e uma economia aberta com governo? Como é que ficaria, professor? Uma economia aberta com governo, a demanda agregada, ou despesa agregada, pela ótica da despesa, nós temos gastos com consumo, com investimento, nós temos gastos do governo, com o governo, nós temos gastos com o governo, e nós temos exportações líquidas, ou a diferença entre importação e exportação, porque é uma economia aberta para o mundo, aberta a negociar com o mundo, pessoal. E pela ótica da renda, como é que ficaria? A demanda agregada, consumo, mais poupança, mais tributação, tá? Tributação, porque os gastos aqui, né? Que é o gastos do governo. Então a forma do governo arrecadar, pela ótica da renda, não é tributação, mais as exportações líquidas. Aqui é um T de tributação, pessoal. Certo? Então é desta forma que eu tenho o comportamento das variáveis, né, de acordo com as características da sua economia. Tá? Quando ela é fechada, aberta, com governo e sem governo. Ok? Reflita sobre essas informações, eu acho que é importante. Eu vou apagar uma partezinha aqui que é importante, para que a gente possa falar um pouco sobre a relação do PIB e a relação com o PNB. Tá? PIB e PNB. PIB, Produto Interno Bruto. PNB, Produto Nacional Bruto. Então, assim, vamos para o quadro. Tá? O que é o PIB, pessoal? Então, PIB, PNB, Produto Nacional Bruto. O que é o PIB? Qual a definição de PIB? Tá? É tudo que é gerado na minha economia, tudo que é gerado, né, de riqueza, vamos botar assim, de riqueza na minha economia, através da produção de bens e serviços, tá? Agora, olha o detalhe, tá, da diferenciação de PIB, tá? Tudo que é gerado de riqueza dentro do meu país, dentro das minhas fronteiras territoriais, dentro do país. Beleza? Professor Rudinei, e PNB? Olha só a definição. Tudo que é gerado de riqueza, tudo que é gerado de riqueza, olha a minúcia, olha a diferença. Tudo que é gerado de riqueza, apenas por empresas nacionais. Tá? E no nosso caso aqui, empresas brasileiras, né? Olha a minúcia. Olha como é minucioso essa definição. O PIB é tudo o que é produzido, tá, entre bens e serviços de riqueza dentro do meu país, na minha fronteira territorial. Tá? O PNB é tudo o que é gerado de riqueza apenas por empresas nacionais, tá? Empresas brasileiras. Vamos lá, vamos para o quadro, vamos fazer um desenho. Tá? Então eu tenho os Estados Unidos. Eu tenho os Estados Unidos. Eu tenho os Estados Unidos. Tá? E eu tenho o Brasil. Tá? Então eu tenho assim, ó. Nos Estados Unidos eu tenho o McDonald's. Vamos lá, McDonald's. Tá?
Como é que eu contabilizo a riqueza nos Estados Unidos? A riqueza produzida pelo McDonald's. Ela gera emprego, né? E renda nos Estados Unidos. Então, obviamente, que eu contabilizo PIB americano e PNB americano, pessoal. Produto Nacional Bruto também americano. Tá? Então, eu contabilizo PIB, produção de riqueza, nos Estados Unidos, porque ele está nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo PNB, Produto Nacional Bruto, porque é uma empresa americana. Tá? Não esqueçam a definição. PIB é tudo que é produzido de riqueza dentro do meu país, da minha fronteira territorial. PNB é tudo que é gerado de riqueza, olha só o detalhe, apenas por empresas nacionais. Tá? Eu coloquei aqui no caso brasileiro, no Brasil. No caso americano, nos Estados Unidos, né, pessoal? Então, o McDonald's nos Estados Unidos, tá? O McDonald's nos Estados Unidos, ele gera emprego e renda lá nos Estados Unidos, então eu contabilizo o PIB americano, tá? E PNB americano. Agora, olha o detalhe. A empresa Vale, lembram da antiga Vale do Rio Doce? Né? Hoje Vale, né? Então, como é que eu contabilizo lá nos Estados Unidos a empresa Vale? Eu contabilizo desta forma. Olha que legal. Eu contabilizo PNB brasileiro, tá? Por quê? Porque é uma empresa brasileira, é uma empresa nacional brasileira, tá? Então, PNB brasileiro e PIB americano. E PIB, tá? E PIB americano. E PIB, né? Vamos botar assim, ó. PIB americano. Tá? PIB americano. Tá? Por que PIB americano? Não é? Porque eu estou produzindo, não é? Dentro da fronteira territorial americana, pessoal. Tá? Então, PNB por ser uma empresa nacional brasileira, tá? E PIB americano porque eu estou na área territorial, na fronteira territorial americana. Agora, no caso brasileiro, McDonald's no Brasil. Como é que é a contabilização da riqueza, tá? Do McDonald's no Brasil? Eu contabilizo, tá? PIB, olha só, PIB brasileiro, PIB Brasil, porque estou na área, na fronteira territorial brasileira, tá? E contabilizo PNB, Produto Nacional Bruto, dos Estados Unidos, porque ela é uma empresa americana. Então, eles vão contabilizar nos Estados Unidos como geração de riqueza, no PNB, né, americano, né, como acréscimo de riqueza, certo? Agora, e a Vale no Brasil? Como é que é contabilizado? Então, contabilizo PIB Brasil, PIB Brasil, PIB brasileiro e PNB, né? E PNB Brasil também. Ok? Então, dentro do Brasil, a Vale, então, eu contabilizo PIB brasileiro, porque ela está dentro da minha fronteira territorial, e PNB, porque é uma empresa nacional brasileira. Ok? O McDonald's no Brasil, eu contabilizo a riqueza PIB brasileiro, porque a produção dela está sendo efetivada dentro da minha fronteira territorial, né? E o PNB é americano porque é uma empresa de origem americana. Tá? Nos Estados Unidos, McDonald's gera emprego e renda nos Estados Unidos, porque ela está lá nos Estados Unidos, contabiliza o PIB americano, tá? Porque ela está dentro da fronteira territorial, e PNB americano. Tá?
porque ela é nacional. E a Vale contabiliza o PIB brasileiro, ou PNB brasileiro, porque ela é uma empresa nacional brasileira, e o PIB americano, porque está dentro da sua fronteira territorial. Ok? Essa relação é importante, pessoal. Você não pode deixar a banca enrolá-los. Você não pode perder esta questão. Ok? Vamos seguindo? Vamos seguindo, entendendo as relações de produto interno bruto, de produto nacional bruto. É fundamental o entendimento dessas definições, tá? Então reflita. Um detalhe relacionado, né? Relacionando PIB, Produto Interno Bruto, e Produto Nacional Bruto. Olha só. Por que no Brasil, essa é a pergunta que eu te faço, por que no Brasil, tá? Por que aqui no Brasil nós falamos mais sobre o PIB, não é isso? Sobre o PIB do que PNB. Por que falamos mais sobre PIB, mais do PIB, né? O William Bonner, do Jornal Nacional, diz: o PIB brasileiro, o Produto Interno Brasileiro, teve um acréscimo, um aumento no ano de 2013 de 2,75%. Tá? Por que ele diz isso? Por que ele não fala o PNB? Olha para lá, olha para o quadro. Eu te pergunto, Marcelo, nós temos mais empresas. Eu te pergunto, Marcelo, nós temos mais empresas brasileiras no resto do mundo? No resto do mundo, nós temos mais empresas brasileiras no resto do mundo? Ou mais empresas multinacionais no Brasil, aqui no país? Vou te perguntar de novo, Marcelo. Nós temos mais empresas brasileiras no resto do mundo ou nós temos mais empresas multinacionais no país? Tá? Obviamente que nós temos mais multinacionais no Brasil do que empresas nacionais no mundo, né, pessoal? Então, o nosso PIB, eu acho que isso que é interessante vocês saberem, o PIB brasileiro, o PIB Brasil, pessoal, tá? Ele é 5% menor, aliás, 5% maior, maior do que o PNB brasileiro, pessoal. Tá? O PIB brasileiro, tá? A forma de mensuração da riqueza pelo PIB, pela tudo que é produzido de riqueza dentro das minhas fronteiras territoriais, ela é 5% maior que o Produto Nacional Bruto, que é tudo que é gerado de riqueza apenas por empresas nacionais. Nós temos muitas multinacionais no país gerando riqueza. Então, o PIB é uma medida, o PIB e o PNB são medidas, pessoal, de riqueza. O que seria melhor para a gente, se nós fôssemos os presidentes da República? Contabilizar o PIB que é maior e divulgar esse crescimento do PIB, da economia brasileira, não é, para o mundo, ou divulgar o PNB para o mundo? Não é? Obviamente, não é, que eu divulgaria o PIB, que é maior, né, pessoal? O que eu produzo em maior quantidade. Isso gera uma expectativa mais positiva. Desculpe a redundância. Tá? Então é justamente por isso, pelas nossas vantagens, que a gente pode chamar de vantagem comparativa, de termos mais empresas transnacionais ou multinacionais dentro da nossa área territorial. Ok? Então, o produto... Então, nós temos mais, olha só, mais empresas, mais multinacionais no Brasil
e menos multinacionais ou empresas brasileiras, né? Multinacionais no resto do mundo, pessoal. No resto do mundo. O que é uma empresa multinacional? É uma empresa, ou transnacional, pode aparecer assim na prova. São empresas que passam a produzir em outros países. Então, eu tenho uma empresa nacional que passa a produzir, instalar novas unidades da empresa em outros países. Então, elas se transformam em empresas transnacionais ou multinacionais. Nós temos empresas multinacionais aqui no Brasil, por exemplo, a Gerdau é uma empresa multinacional, ela tem unidades no mundo inteiro, né? E o mundo inteiro também tem empresas multinacionais que estão no Brasil. Tá? Só que o detalhe é que nós temos mais multinacionais no Brasil, que vêm do mundo para o Brasil, e menos multinacionais no resto do mundo. Menos empresas brasileiras que estão no resto do mundo. Tá? Mas chegaremos lá. Tá? É um grande passo. Tá? Então, é importante que vocês saibam que o PIB Brasil, o PIB brasileiro, PIB Brasil, ele é maior que o Produto Nacional Bruto, tá? Então o Produto Interno Bruto Brasil é maior que o Produto Nacional Bruto brasileiro. Beleza? Ok? Muito bom. Peço permissão para vocês para apagar esta parte. E nós vamos agora fazer algumas considerações que são importantes para o nosso entendimento. Vamos recapitular algumas informações interessantes. Eu sei que tem bastante matéria, né? Muitos dados aqui, mas esses dados vão lhe ajudar na prova. Não tenho dúvidas disso. Tá? Então, vamos lá. Vamos recapitular algumas questões para ver se você entendeu. Vamos recapitular algumas informações. A primeira recapitulação, né? Lembra da nossa demanda, da nossa, vamos chamar de renda agregada? Renda agregada, isso. Então nós temos o consumo, mais o investimento das empresas, pessoal. Consumo das famílias, pessoal. Tá? Investimento em quê, professor Rudinei? Em capital, professor Rudinei. Máquinas, equipamentos, utensílios produtivos. Tá? Esse investimento é isso que vocês têm que fazer essa relação. E o G? O que é o G? Diz pra mim o que é o G. Isso, gastos do governo. Folha de pagamento, tá? Gastos com rodovias, né? Aqueles gastos com ferrovias, né? A infraestrutura, não é isso? Exportações menos importações, tá? O sinal negativo, olha só, sinal negativo, né? Vocês sabem disso, porque é justamente quando eu importo, eu estou gerando riqueza em outra região, em outro local, tá? Na origem do país que eu estou comprando os produtos. Eu estou gerando emprego e renda lá, tá? Quando eu exporto, e por isso o sinal positivo, quando eu estou exportando, né, eu estou vendendo os produtos do meu país, da origem Brasil, eu estou contratando mais pessoas, eu estou gerando emprego e renda, estou gerando riqueza dentro da minha economia. Por isso o sinal positivo. Tá? Não quer dizer que eu tenha que somente exportar. Não. A minha economia, muitas vezes, inclusive, precisa importar alguns produtos. Porque ela não tem capacidade tecnológica, técnica para produzir. Né? Em alguns momentos eu preciso importar máquinas e equipamentos, porque eu não tenho tecnologia produtiva. As minhas empresas têm máquinas obsoletas. Como a gente não investe em tecnologia no Brasil, infelizmente, né, eu preciso importar máquinas com processo de produção mais qualificado. Ok? Vamos. Segue. Força na peruca. Vamos recapitular aqui, ó. Gastos do governo.
Gastos do governo. Gastos do governo, tá? Ele divide-se em, né? Despesas correntes. Despesas correntes. Despesas correntes. O que são despesas correntes? Gasto com pessoal. Lembram disso? Gasto com pessoal, né? Folha de pagamento, né? É o custo da máquina pública, pessoal. Custo da máquina pública. Custo da máquina pública. Tá? Então, gastos do governo. Então, despesas correntes. Tá? Despesas de capital. Olha lá. Despesas de capital, né? Tem a ver com estrutura física. Estrutura física, né? Olha só, dá um exemplinho aqui. Dá um exemplo, professor. A construção, por exemplo, de universidades públicas, tá? Universidades. A construção de hospitais. A construção de hospitais. Tá? Eu estou falando sobre despesas de capital. São gastos do governo, tá? Mas eu divido em despesas correntes, e aí eu estou trabalhando com gastos com pessoal, por exemplo. Tá? E as despesas de capital, que eu estou falando sobre a estrutura física do governo. Tá? A estruturação física, a construção de escolas, ferrovias, né, escolas públicas, tá? Hospitais públicos, tá? É desta forma que eu vou agregando valor à minha economia, tá? Mas parte de despesas de capital, ok? Vamos apagar aqui, vamos lembrar um pouquinho, vamos relembrar mais algumas informações. Isto. Tem mais uma informação ainda. Olha que legal. Vamos relembrar essa questão aqui, ó. Lembram disso? Economia aberta com o governo, tá? Então, economia, só para relembrá-los, economia aberta com o governo. Com o governo. Como é que eu estruturo pela ótica do produto? Pela ótica do produto. Eu tenho, então, a minha demanda agregada, tá? Eu tenho o consumo, eu tenho o investimento, eu tenho gastos do governo, eu tenho exportações e importações. E pela ótica da renda, vamos botar aqui, ótica do produto, ótica da renda. Então eu tenho a demanda agregada como o consumo mais a poupança. Tá? Lembra da identidade, investimento, poupança? Pela ótica da renda, economia aberta com o governo. Com o governo, então eu tenho tributação, pessoal, lembra? Cobrança de impostos para arrecadar, para melhorar a renda. O que mais que eu tenho? Eu tenho exportações e importações, por quê? Claro, economia aberta, é aberta ao mundo, então eu tenho exportações. Tá? Assim como aqui também eu tenho exportações. Beleza? Isso aqui é importante que nós entendamos. Nesse caso aqui, o investimento torna-se poupança. Né? E a poupança torna-se investimento, pessoal. Olha que legal. Não é? Porque quando os cidadãos eles poupam normalmente via sistema bancário, sistema financeiro,
Esse sistema financeiro, os bancos, eles utilizam esse recurso para financiar as empresas, para financiar a economia. Então eles emprestam esse recurso, né, e na forma de investimentos as empresas duplicam suas unidades empresariais, né, compram máquinas e equipamentos e fazem girar o ciclo econômico. Ok? Então é desta forma que essas variáveis, a variável investimento e poupança, se relacionam, certo? Presta atenção agora nessa informação, né, que eu vou passar para vocês. Vou apagar aqui, mais uma vez. Acho que é importante a gente verificar que essas informações relativas que são relativas justamente à renda nacional, tá? Então, observação importante que as bancas têm pedido muito. Só arrumar aqui. Isto. Primeiro caso importante, tá? A renda nacional bruta, tá? A renda nacional bruta a custo de fatores. Olha só, nós falamos sobre os fatores de produção, não é? Então, renda nacional bruta a custo de fatores. Deixa eu escrever aqui, renda nacional bruta a custo de fatores. A custo dos fatores de produção. É igual a receita nacional líquida a custo de fatores. Aqui eu estou falando sobre receita ou renda nacional líquida. Renda nacional líquida a custo de fatores, a custo dos fatores de produção, a custo de fatores de produção, né, pessoal? Tá? Mais depreciação. Depreciação, o que é depreciação? Depreciação, por exemplo, de máquinas e equipamentos. Tá? É nesse sentido que a gente está analisando a variável depreciação. Tá? Olha só, então, receita ou renda nacional bruta a custo de fatores, né? Utilizando os fatores de produção, tá? Eu gero essa renda nacional aqui. Tá? Ela é representada pela renda nacional líquida mais a depreciação. Olha só. A diferença, pessoal, para entender essa relação, porque a banca costuma cobrar essas relações de renda nacional e depreciação, renda nacional líquida. A diferença entre o produto bruto e líquido é a depreciação. Tá? É a depreciação. Certo? Quando eu passo para o outro lado da igualdade, a depreciação, tá? Eu vou descontar a depreciação da Receita Nacional Bruta, eu fico então com a Receita Nacional Líquida. Quando eu desconto, pessoal, a depreciação, tá? Quando eu desconto a depreciação da Renda Nacional Bruta, eu tenho a Receita Nacional ou Renda Nacional Líquida. Ok? Então, a diferença para entender renda nacional bruta a custo de fatores, né, utilizando os fatores de produção, e renda nacional líquida a custo de fatores é justamente a depreciação. Se eu passar para o outro lado da igualdade, né, a depreciação, tá, para cá, então eu vou ter a renda nacional bruta, toda a riqueza bruta, né, descontando a depreciação eu tenho renda nacional líquida.
Custo de fatores, que são fatores de produção. Terra, capital, trabalho, empresariedade ou empreendedorismo e tecnologia, pessoal. Tá? São esses os fatores de produção. Terra, a terra, onde eu vou alugar a terra e colocar minha empresa, né? Eu vou comprar a terra e instalar a minha produção agropecuária. Né? O capital não é o recurso financeiro, pessoal. O capital que nós estamos falando enquanto fatores de produção, o capital são as máquinas, equipamentos, a estrutura física da minha empresa. Tá? É nesse sentido que nós trabalhamos com capital. Não é o valor monetário, não é a moeda, a oferta monetária que nós estamos falando. Terra, capital. Trabalho é a oferta de mão de obra. Tá? Nós estamos falando em trabalho nesse sentido, a oferta de mão de obra. Tá? Os trabalhadores vendem a força física ou força intelectual, tá? Isso é interessante também, para as empresas. E as empresas remuneram, né, justamente essa força de trabalho. Beleza? Terra, capital, trabalho, empresariedade ou tecnologia é justamente o ato de melhor gerenciar as empresas, e a tecnologia, né, que são justamente os investimentos na produtividade, na melhoria da produção. Tá? Tem mais uma informação. Então, esse lembrete é importante da renda nacional bruta. Vamos para o segundo. Produto interno líquido a preços de mercado. Produto interno líquido a preços de mercado. O que é o produto interno líquido a preços de mercado? O que é preços de mercado? O que é negociado no mercado. Tá? Então, é o produto interno líquido a custo de fatores, né, mais impostos indiretos. Olha só, impostos indiretos, menos subsídios. Tá? Impostos indiretos. Ao longo da nossa cadeia produtiva, nós pagamos muitos impostos indiretos. Né? Imaginem na produção deste quadro, né? Deste quadro branco. Imagine que na confecção dele eu precisei de madeira, eu precisei de tinta, eu precisei de cola para colar a fórmica lá e tal. Então, imaginem que eu paguei imposto em cada produtozinho que eu comprei para produzir o produto final, quadro branco. Imaginem que quando eu paguei lá na lojinha que eu comprei a tinta, eu paguei na nota fiscal o imposto. Imaginem quando eu comprei a madeira, tá? Eu paguei indiretamente também imposto, né, para comprar madeira. Tá? Na fórmica, que faz a lateral aqui do quadro, bem bonitinho, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, tá muito bonito. Tá? Também paguei imposto indireto. Agora, quando o professor Rudinei aqui fabricou o quadro branco, né, o produto final, o quadro branco, quando ele vendeu esse quadro, ele pagou o imposto de novo, tá? E aí o imposto direto, tá? Mas percebam, eu paguei indiretamente a cada etapa do processo de produção, né? Eu paguei imposto também, tá? Então é nesse sentido. Subsídios. O que são subsídios? São subsídios que o governo, tá, pessoal? Os governos são ajudas, são facilidades que os governos dão para setores da economia, tá? Por exemplo, a economia americana, o governo americano, né, dá subsídios para os produtores de algodão. Ou seja, redução de linha de taxa de juros, tá, para empréstimos, linhas de financiamento para produtores de algodão, lá, para comprar sementes, não sei o quê. Né? O Brasil aqui, ele dá subsídios, de que forma? Né? Para financiamentos habitacionais, não é isso? Não tem subsídios lá? Um subsídio do governo. O que é isso? O governo paga para você. Certo? Então, esses gastos são contabilizados. Não é? Porque são subsidiados pelo governo. Então tem que ter uma conta, né, para contabilizar isso. Né? Olha só. A diferença, pessoal. A diferença entre
o produto interno líquido a preços de mercado. Olha ali, produto interno líquido, o produto interno líquido a preços de mercado. E o produto interno líquido, o nosso PIL a custo de fatores, é o acréscimo de quê? Dos impostos indiretos, pessoal. Dos impostos indiretos e a subtração, olha só, a subtração de quem? Dos subsídios, pessoal. Não está escrito ali na fórmula? Tá? É isso que eles podem cobrar de você. Tá aqui, ó. Tá aqui assim, ó. Vamos dobrar aqui, ó. Aqui, ó. Dobra a rua aqui, aqui. Tá aqui, ó. Produto interno líquido a preços de mercado é o produto interno líquido a custo de fatores mais impostos indiretos menos subsídios. Então, a diferença entre o produto interno líquido e o produto a preços de mercado e o produto interno líquido a custo de fatores é justamente o acréscimo, tá? O acréscimo, olha o sinal de mais, ó, dos impostos indiretos e a subtração dos subsídios. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Não podemos parar, pessoal. Temos muitas informações ainda para estudar, mas economia, quando a gente começa a estudar economia com propriedade, com entrega, a gente entende de uma forma mais relevante, assim. Porque a economia é bonita. Então, item 3. O item 3, nós vamos trabalhar, tá, com... Olha só que interessante isso aqui. Produto total. Tá? O produto total é justamente o consumo intermediário. Olha o termo novo. Tá? Então, produto total. Produto total. Produto total. Também, a banca também pode chamar de produção total. Pode chamar de produção total. Isso mesmo. Então, o produto total da economia é o consumo intermediário. Tá? O que é o consumo intermediário? Consumo intermediário é a matéria-prima. É a matéria-prima utilizada ao longo do processo de produção, pessoal. Tá? É a matéria-prima, mais o consumo final, olha só, consumo final, fecha parênteses aqui, mais investimento, mais gastos, aliás, mais gastos, perdão, né? Investimentos, mais gastos públicos, mais exportações, menos importações, menos imposto sobre importação, menos, vamos lá, demais impostos de importação, mais subsídios. Olha só. O produto total. Isso aqui é importante que vocês saibam também essa definição de fórmula. Tá? A banca pode cobrar essa fórmula de vocês. Produto total ou produção total da economia. É o consumo intermediário, que é a matéria-prima utilizada ao longo do processo de produção. O consumo final, mais investimentos, tá, das empresas, gastos do governo, exportações, mais exportações, menos importações, lembram da definição, né? A questão do sinal, menos impostos, tá? Menos impostos de importação, né? Relativos à importação, tá? Menos demais impostos,
tá? Demais impostos sobre o produto, mais subsídios. Agora, olha essa relação aqui. Olha esta relação aqui. Olha esta relação aqui. Até imposto de importação. Olha esta relação aqui. Aliás, até aqui, perdão. Até exportações. Até importações, perdão. Até aqui. Olha esta relação. Tá? Consumo intermediário mais custo final. Mais consumo final, tá? Consumo intermediário, mais consumo final, mais investimento, mais gastos, mais exportações, menos importações. Eu não tenho, pessoal, a chamada renda agregada, pessoal. É óbvio, é claro que tenho. Eu tenho a renda agregada. Né? Lembram disso? Consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. É a renda agregada, tá? Essa é a fórmula fundamental, tá? Então, isso aqui é uma fórmula fundamental, pessoal. É a fórmula fundamental, tá? Imposto sobre importação, IM, imposto sobre importação. Demais impostos, tá? Demais impostos, mais subsídios, tá? Fórmula fundamental. Vamos fazer um exercício só para que nós possamos entender melhor? Vamos. Então vamos fazer. Né? Vamos fazer um exercíciozinho. Eu vou apagar esta parte para que nós tenhamos espaço. Tá? Isso. Vamos apagar. Precisamos de muito espaço para fazer o cálculo, mas que o cálculo é muito simples, pessoal. Mas que 70% dos seus concorrentes vão errar. Mais 80% dos teus concorrentes vão errar. Vamos aqui. Vamos para o exercício. Exercício número 1. Number 1. Então assim, ó, considere, tá? Esse é um exercício da ESAF, tá? ESAF, Associação dos Funcionários lá da Receita Federal, 2002, caiu na prova de 2002. Tá? Então, considere o quê? Uma economia aberta sem governo. Olha só. Economia aberta sem governo. E aí ele deu várias variáveis, tá? Aí ele deu assim, não é? A importação de não fatores, ele colocou assim, importação de não fatores, né? Aí colocou 100. O que é importação de não fatores? Né? Importação você sabe, não fatores é nada que seja, olha como é engraçado isso, a remuneração de fatores de produção, né, pessoal? Remuneração dos fatores de produção. Tá? Tá. Nada que seja lucro. Lembra das remunerações dos fatores de produção? Juros, aluguéis. E aí vai. Fatores de produção: terra, capital, trabalho, empresariedade e tecnologia. Tá? Vamos lá. E aí ele começou a dar variáveis. Olha só. A banca começou a dar algumas variáveis. Receita líquida, tá? Ou renda líquida enviada ao exterior, tá? A renda líquida, renda que foi enviada ao exterior, 50. A renda nacional líquida, aí ele 1.000, tá? A depreciação de máquinas e equipamentos, né? A depreciação 5. A exportação de não fatores, olha lá, de não fatores, a exportação de não fatores. Ou seja, tudo que não é, né, que não seja a remuneração dos fatores de produção. Tá? 200.
Consumo, 50. Consumo das famílias, né, pessoal? E a variação, olha só a palavrinha lá que apareceu como investimento, lembram disso? Quando nós abrimos o investimento, nós falamos que o investimento era a formação bruta de capital fixo, lembram da fórmula? Aqui dentro do investimento eu tinha o quê? FB, formação bruta de capital fixo, lembram disso? Mais variação de estoque, lembram disso? Estoque. Tá? Dentro do investimento eu tenho então formação bruta de capital fixo, investimento em máquinas e equipamentos, tá? A parte física do investimento, e variação de estoque. Tá? Então ele deu aqui a variação de estoque de 80, pessoal. Aí ele pergunta assim, de uma forma muito simples, né? Quando o teu concorrente está olhando o enunciado da questão e ele já está começando a tremer. Ele já começa a ficar com medo. Vai para a tela, vai para lá. Cola na tela. Quando ele analisa importação de não fatores, né? Renda líquida enviada para o exterior, renda nacional líquida, depreciação, exportação de não fatores, consumo, variável, estoque, variação de estoque, ele entra em pânico. Ele começa a chorar, não é? Ele olha para a prova e começa a olhar para o teto. Olhem isso, vocês vão ver o pessoal olhando para o teto, olhando para o nada, não é? E vocês vão ver que ele não sabe fazer a questão. Mas vocês não, vocês sabem. Então vamos resolver essa questão, tá? O que ele está pedindo aqui? Ele deu a variável estoque. O que ele está pedindo? Olha que barbada. Formação bruta de capital fixo. E aí ele pede justamente isso. Formação bruta de capital fixo. Né? Um componente do investimento aqui, ó. Um componente do investimento junto com a variação de estoque. Investimento é formação bruta de capital fixo, máquinas e equipamentos, e mais a variação do estoque que o empresário tem, que a empresa tem. Vamos resolver? Vamos. Vamos resolver. Olha que barbada. Resolução. Olha que barbada. A renda nacional bruta é a renda nacional líquida mais depreciação. Isso é fórmula, pessoal, viu? Isso é fórmula, aplicação pura e simples de fórmula. A renda nacional bruta é a renda nacional líquida mais depreciação, tá? Que eu tenho justamente o quê? Eu tenho 1.000, né? 1.000 mais 5. Tá? Então, a renda ou receita nacional bruta é igual a 1.005, pessoal. Olha que barbado. Mas eu posso dizer que a renda nacional bruta, ela é igual, tá? Ela é igual não, ela é uma identidade macroeconômica, pessoal, do produto nacional bruto, tá? Ela é uma identidade, pessoal. Olha que legal. Tá? A identidade, vamos fortalecer a teoria. A identidade macroeconômica, né? Macroeconômica diz o quê? Que a renda nacional bruta, que a renda nacional, né? A renda nacional é idêntica, pessoal. A renda nacional bruta é idêntica ao produto nacional bruto. É idêntica ao produto nacional bruto, pessoal. Olha só, é a aplicação de teoria. A teoria diz isso. A identidade macroeconômica diz que a renda nacional bruta, RNB, ela é uma identidade, ela é idêntica ao produto nacional bruto. Tá? Então, é justamente isso que eu precisava para resolver a questão. Olha só. O segundo passo para resolver a questão, tá? Eu sei que o produto nacional bruto é igual ao PIB. Olha a fórmula, você tem que saber essa fórmula, tá? Tem que decorar, não adianta. É a receita líquida enviada para o exterior, ou renda líquida enviada para o exterior. Então, o produto nacional bruto, tá? O produto nacional bruto, isso aqui é uma formulazinha importante, tá? Assim como essa formulazinha também é importante. Então, o produto nacional bruto é o produto interno bruto menos a receita ou renda líquida enviada ao
exterior. Qual é o produto nacional bruto? Não é 1.005? Põe 1.005 ali. Qual é o PIB? Qual é o PIB? Eu não tenho ainda. Eu não tenho PIB. Eu posso representar o PIB por Y, tá? PIB, renda, riqueza, certo? Qual é a renda líquida enviada ao exterior? Dá uma olhada ali. Não é 50? Não é 50? Diz pra mim. Hã? Isto. 50, tá aqui. Então vem pra cá. E pronto. Então eu sei que o PIB, que é o que tá o que eu vou calcular, ou a riqueza, certo? Está no valor de 1.055. 1.055. Tá? Lembrem que nós estamos... A questão está pedindo formação bruta de capital fixo. Agora vamos aplicar a fórmula, pessoal. Então nós achamos aqui, não é, o PIB, certo? Nós achamos aqui, através da identidade renda nacional bruta, produto nacional bruto, nós achamos aqui, né, o valor de 1.005 para essas duas variáveis. Tá? E agora a gente vem aqui, de uma forma muito simples, tá? Aplicar a fórmula, pessoal. Consumo mais investimento. Que daí eu vou abrir, tá? Essa fórmula aqui, pessoal, olha aqui, tá? Consumo mais investimento. Consumo, esse aqui é um C, isso aqui é o consumo, tá? Consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, tá? Eu vou abrir o investimento, que eu disse para vocês que o investimento era a formação bruta de capital fixo, não é isso? Mais o quê? Mais a variação de estoque, pessoal. Eu chamei isso aqui, pessoal, eu chamei isso aqui de investimento. Nós podemos chamar de investimento. Então, consumo mais investimento, que aqui eu abri a fórmula, formação bruta de capital fixo, porque é justamente... Olha lá para a esquerda, é justamente o que eu preciso, o que eles estão pedindo. Volta para cá. Eu abri a fórmula, então, informação bruta de capital fixo, mais variação de estoque, que é a definição de investimento. Tá? Mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. O detalhe, para matar essa questão... é que no enunciado não falou em gastos do governo, então é zero, pessoal. Tá? Então tu vem só substituindo na fórmula, pessoal. Olha só. Qual é a renda? Qual é a renda? A renda nacional bruta. Qual é a renda? Qual é o PIB, aliás? 1.055, pessoal. Renda, 1.055. Qual é o consumo? 500. Formação bruta de capital fixo? Não tenho. Bruta de capital fixo. Formação bruta de capital fixo. Qual é a variação de estoque? Qual é a variação de estoque? 80. Gastos do governo, zero, não tem. Exportações, 200. Importação, 100. 100. Tá? Olha como é que vai ficar. Eu quero isto aqui. Formação bruta de capital fixo, pessoal. Olha que barbada. É 1.055 menos 680. Tá? Que nós temos justamente FBKF, formação bruta de capital fixo, pessoal, igual a 375. 95% dos concorrentes erraram essa questão em 2002. Tá? Por que eu coloquei de 2002? Porque frequentemente vem caindo, tá? Ao longo dos anos, tá? A mesma questão, certo? Então, verifiquem, tenham essas fórmulas na cabeça, tá? Aqui é uma variação de investimento, formação bruta de capital fixo, aqui, ó, capital fixo, tá? Aqui é um Fzinho junto, formação bruta de capital fixo, mais variação de estoque. Eu estou falando de investimento, tá? Fácil, né? Pessoal, eu vou apagar esse outro lado aqui que nós vamos falar de um assunto importante agora. Nós vamos falar sobre déficit público. Como é que os governos gastam, né, os recursos
os nossos recursos, né? Os recursos que nós pagamos através de impostos. Como é que ele reinveste? Como é que o governo reinveste na economia? Então vamos apagar aqui, né? Esse exercício sensacional que nós fizemos agora e que vai ajudar nos conhecimentos de economia, né? Da contabilidade nacional, né? Nos conhecimentos macroeconômicos, olha só, né? Então assim, ó, déficit público. Déficit público. Então, o déficit público, nós temos pelo investimento do governo, tá? Em bens de capital, tá, pessoal? Em bens de capital, já vou explicar. Em bens de capital, menos a poupança do governo, tá? Que eu tenho como receita corrente, olha só, receita corrente menos gastos correntes, ou despesas correntes. Gastos correntes. Tá? Aqui. Aí eu te pergunto, e se eu mudar as variáveis, tá? Se eu mudar as variáveis, do tipo assim, ó, investimento privado, tá? Analisando o investimento do setor privado, mais investimento do governo, tá? Olha só, igual, mais investimento do governo, né? Aqui, igual, investimento, poupança privada, tá? Que é a poupança do setor privado, mais poupança do governo, mais poupança externa, tá? Se eu trocar de lugar e se mudar a poupança do governo, tá? E o investimento privado, tá? Se mudar para o outro lado, da igualdade, o que acontece? Tá? O que acontece? Essa é uma fórmula geral, tá, pessoal? Importantíssima também. Que relaciona o quê? O investimento sendo identidade da poupança. Não é isso, pessoal, que eu estou tratando aqui? Olha só. O investimento, ó, investimento privado, investimento do governo, poupança privada, poupança do governo, poupança externa. A mesma identidade, olha só. Tá? Se eu mudar de lugar a poupança do governo, passar para esse lado da igualdade. E se eu mudar de lugar o investimento privado, pessoal, passar para cá, o que acontece? O que acontece? Eu tenho justamente isso aqui, ó. O investimento do governo, olha só, o investimento do governo, menos poupança do governo, eu tenho a poupança privada, não é isso? Poupança privada, mais a poupança externa do mundo, menos o investimento privado. Isso aqui é o conceito de déficit público. Conceito de déficit. De déficit público. Tá? Porque daí eu tenho o quê? Eu tenho justamente isso aqui. Déficit público é a poupança privada, tá? Menos o investimento privado. É uma variação, tá? É uma variação. Investimento privado mais poupança externa. Tá? É uma variação dessa fórmula aqui de déficit público. É a mesma coisa. Tá? Eu só joguei as variáveis. Eu só joguei a poupança do governo, tá? E investimento privado para o outro lado da igualdade. Tá? Poupança do governo para lá, investimento privado para cá. Ok? Eu tenho essa variação. Por que eu estou pedindo isso para vocês? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a banca pode pedir dessa forma, pessoal, para vocês. A partir dessa origem aqui de déficit público,
tá? Ela pode, né, pedir essa variação aqui, tá? Simplesmente isto, tá? Uma questão importante que nós precisamos verificar são 3 assuntos interessantes. A política fiscal, tá? Deixa eu só apagar aqui. A política fiscal, a política monetária, a política fiscal, a política monetária e a política cambial, pessoal. Política cambial. O que é política fiscal? Decisões de governo, tá? Decisões, obviamente, do governo, tá? Com relação a gastos, pessoal. Gastos e impostos, né? Tributos. Obviamente que tem um efeito aonde essa política fiscal? Na demanda agregada, pessoal, da economia. Na demanda agregada. Ou seja, a variação dos custos, a variação dos gastos públicos, olha só como é importante isso. A variação dos gastos públicos em consumo, tá? Em consumo e investimento, pessoal, vão fazer a economia, não é, crescer ou decrescer, tá? Então a política fiscal é importante que vocês saibam que é justamente decisões de governo relacionadas aos gastos e aos impostos, tá? E que à medida que eu vou mudando essa política fiscal, que eu vou alterando essa política fiscal, eu tenho um efeito na demanda agregada, tá? No volume de gastos da minha economia, certo? Uma redução de impostos, por exemplo, né? Uma redução de impostos, o que vai acontecer? Eu posso aquecer a minha economia. Por exemplo, dá um exemplo, professor Rudinei. O IPI, por exemplo, Imposto sobre Produtos Industrializados. Qual foi o mote dessa questão? Qual foi a ideia geral dessa questão? Era reduzir os impostos para que as pessoas pudessem comprar produtos mais baratos. Não é? Produtos de linha branca, lembram? No período 2008, agora com a crise internacional, redução de impostos, pessoal, tá? Para que as pessoas pudessem consumir internamente, domesticamente no Brasil. Tá? E a política monetária? O que é política monetária, professor Rudinei? Tá? A política monetária são decisões do governo, decisões do governo sobre o quê? Quantidade de moeda, pessoal, quantidade de moeda disponível na economia, quantidade de crédito, pessoal. E taxas de juros. Taxas de juros, pessoal. Tá? Hoje, o principal instrumento que nós temos, né, o principal instrumento para segurar a taxa de juros, o principal instrumento que o governo brasileiro tem utilizado é a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de juros, tá? A taxa de juros que o Banco Central regula, tá? Eleva ou reduz, tentando segurar o consumo, certo? Por quê? Porque nós não temos oferta de produtos, de bens e serviços disponíveis na economia. Não temos o suficiente para essa demanda gigantesca que está acontecendo hoje no Brasil. Muitas pessoas querendo comprar todos os produtos, consumir todos os serviços que vocês podem imaginar. Então as empresas não estão prontas para produzir, por uma série de dificuldades. Dificuldade de infraestrutura, de linhas de crédito para aumentar a sua produção. Tá? Então, como essas empresas brasileiras não conseguem ofertar esses produtos, a demanda cresceu gigantescamente. Como existe uma pouca oferta desses produtos, bens e serviços, o preço sobe, o preço vai para a estratosfera. E se o preço sobe, aumenta a inflação. Lembra da inflação? Definição de inflação:
É o aumento do índice geral de preços da economia. Lembram disso? Então, como é o aumento dos preços, a única forma que o governo... Esse aumento dos preços, o aumento da inflação, ela é ocasionada pelo consumo, que no caso brasileiro é o consumo. Então, o que o governo faz? Ele lança a mão da taxa de juros para deixar mais caro o dinheiro. Quando eu pegar o empréstimo, o pessoal ou o cheque especial, não é? Fica mais caro, dói para a pessoa, para o indivíduo pegar dinheiro emprestado. Então ele decide não consumir naquele momento. Ele retarda o consumo, certo? Então a taxa de juros é hoje o principal instrumento, né, que o governo utiliza, tá, para controlar essa questão da inflação. Nós chamamos de taxa Selic, pessoal. Taxa Selic, que está hoje na ordem de 10% ao ano. Tá, pessoal? Isso aqui é importante vocês saberem. A taxa Selic, que é a taxa de juros, que é referência para a economia brasileira, ela é referência para quem? Para os bancos praticarem as suas taxas de juros, certo? Ela está na ordem de 10% ao ano. Tá? Então os demais bancos do sistema financeiro brasileiro vão praticar suas taxas de juros balizadas em função dessa taxa. Beleza? E a taxa... a política cambial envolve ações para afetar, olha só, a taxa de câmbio, pessoal, a taxa de câmbio, para afetar a taxa de câmbio, que é o quê? Pessoal? O que é a taxa de câmbio? É o preço da moeda estrangeira. É o preço da moeda estrangeira, da moeda estrangeira, em unidades de moeda doméstica. E unidades de moeda doméstica. Em moeda doméstica, tá? Aqui, ó, o exemplo clássico. $1 custa, cotação de hoje, hein, pessoal? R$ 2,35. Olha só, tá? Taxa de câmbio, tá? $1 custa R$ 2,35. Definição de taxa de câmbio: é o preço da moeda estrangeira, dólar, representado em unidades de moeda doméstica. R$ 2,35. Então o governo ele entra no mercado comprando dólares ou retirando dólares do mercado para forçar justamente o aumento ou o decréscimo da taxa de câmbio, tá? É justamente isso, certo? Eu me despeço dos amigos nesse momento, certo? Nós estaremos na próxima aula abordando outros assuntos relacionados à economia. Eu quero agradecer a todos, bons estudos, pessoal, e até mais.